Bem, vamos começar então a nossa discussão sobre outros exemplos, né? Então, nesse encontro eu vou tratar de duas situações com geometrias diferentes, das tratadas no encontro inicial, para o cálculo de capacitâncias. Então, o nosso primeiro exemplo vai ser do cálculo de capacitância para um capacitor esférico, tal qual aparece nessa figura aqui ao lado, e depois eu vou tratar de um capacitor cilíndrico, com a geometria cilíndrica. Então, indo direto ao ponto, nós vamos calcular qual é o valor de C da capacitância para esse capacitor ao lado, tomando dois raios, né? O raio de uma esfera, uma casca esférica condutora, né? Lembrando que um condutor, né, é basicamente isso que está aqui. Nós temos duas superfícies condutoras, ou dois terminais condutores, carregados com cargas de sinais opostos. Nesse caso, o terminal positivo é esse, interior, e o terminal negativo é esse aqui, exterior. E entre as placas, né, essa região, nós temos aí, em qualquer ponto de interesse, um meio aqui, né? Então, esse ponto P é um ponto de um meio dielétrico, que nesse caso nós estamos tomando como o vácuo, certo? Então, nós estamos considerando, a título de exemplo, aquela situação de carga parcial ou completa, mas não variação temporal dessa carga, que foi o que eu discuti anteriormente, numa situação estática aqui. Então, qual é a capacitância desse sistema? Então, indo direto ao ponto, nós vamos calcular a capacitância, né? Então, nós vamos à definição. Então, relembrando, C, a capacitância, é dado pela razão entre a carga e a DDP, a diferença de potencial V12. Nesse caso, V12 é a diferença de potencial V1 menos V2, certo? Lembrando que quando nós traçamos aqui nessas duas superfícies, né, V1 representa aqui, embora a gente não tenha desenhado, o potencial ao longo dessa superfície aqui carregada, e V2 é o potencial ao longo dessa superfície, né, são superfícies, nesse caso também equipotenciais, dada a simetria do problema, nós temos equipotenciais que são de caráter esférico, né, e nosso trabalho, então, vai ser calcular quanto vale isso daqui, né? Então, a única coisa é que nós precisamos calcular o potencial, ou melhor, a DDP V1 menos V2, certo? Então, esse vai ser o nosso trabalho, quanto vale isso aqui. Então, se nós lembrarmos, né, no caso de uma casca esférica, nós temos que, para uma casca, o potencial era um potencial dependente de R, de tal modo que nós tínhamos o seguinte, né? Suponha que Rzão seja o raio dessa casca, então nós tínhamos que, para fora da casca, ou no exterior da casca, né, nós tínhamos 1 sobre 4π ε0, Q sobre Rzinho, para R maior ou maior que Rzão, e na região interior nós tínhamos um potencial que era constante, Q sobre Rzão, porque afinal de contas o campo elétrico dentro dessa região é zero. Então, R menor ou igual ao próprio raio. Então, se nós tomamos uma casca esférica de raio Rzão, o potencial no interior é o potencial associado à própria superfície, né? É um potencial constante. E para fora nós temos um potencial que varia com o inverso da distância, não o inverso do quadrado, só o inverso da distância, certo? Então, no caso em tela, nós estamos pensando num ponto exterior para R1 e num ponto exterior para R1 e interior para R2, né? Razão pela qual a gente poderia imaginar, né? Bom, o potencial associado àquele ponto P ali, se nós fôssemos considerar um ponto P interno aí, né, nessa camada interior, ele seria um potencial interno para R2, ou seja, constante, né, 1 sobre 4π ε0 Q sobre R2, e para R1 nós teríamos que saber qual é o raio, né, a distância associada a esse ponto. Mas no caso do cálculo da capacitância, através dessa equação 1, nós não precisamos disso, a gente precisa exatamente saber quem é
a diferença de potencial entre os dois terminais, positivo e negativo. Então, nós só precisamos saber quanto vale V nas superfícies. E para a esfera 1, então, para a casca esférica, né? A casca, para a casca 1, nós temos ali, com raio R igual a R1, V de R1, que é o nosso V1, né, ali pela nomenclatura, é 1 sobre 4π epsilon 0, Q sobre R1. E para a casca 2, o V de R2 é igual a um V2, que é 1 sobre 4π epsilon 0. Nesse caso eu vou botar Qzinho, mas lá eu já vou substituir, né, por Qzão, só porque aqui eu usei Qzinho. Lá eu volto e coloco especificamente. Então, no caso da diferença de potencial, o que entra é a diferença entre essas duas equações, 2 e 3, nós podemos chamar assim, né? Então, daí segue que dessas duas equações e da equação 1, segue que a capacitância daquele sistema é Qzão, a carga total depositada no terminal positivo ou no terminal negativo, né? Qzão sobre V1,2, que é a diferença de potencial, que dá 1 sobre 4π epsilon 0, 1 sobre R1, menos 1 sobre R2. Opa, faltou o Qzão. Aí. Então, nós vemos que isso aqui independe de Q, né? E isso dá como produto aqui, né? No denominador, eu fico com o produto aqui, no numerador, R1 vezes R2, esse fator 4π vem para cá, epsilon 0, sobre o que sobra aqui é R2 menos R1. Fazendo essa conta de maneira bem rápida, nós nos lembramos que na eletrostática a gente costuma usar aquela constante K, que é o inverso de 4π epsilon 0, ou seja, isso aqui é 1 sobre K, aquele K lá. Que para no vácuo, né, a gente sabe, esse K tem um valor conhecido, da ordem de 9 vezes 10 a nona, e aí é importante a gente dizer quais são as unidades, né? Então, nesse caso, a gente vai se lembrar que no encontro passado nós já tratamos a unidade dessa permissividade do vácuo de epsilon 0 em termos de farad por metro. Então, isso aqui é 1 inverso do K, que é 8,99 vezes 10 a nona. No caso, como o epsilon 0 é já dado em farad por metro, e isso é 1 sobre K, isso aqui é metro por farad. O K já tem unidade de metro por farad. Muito bem, agora os fatores que aparecem aqui, R1 e R2, eles são calculáveis rapidamente, né? Esse fator geométrico ali depende desses parâmetros aqui que foram fornecidos. 9 centímetros de raio para essa esfera, 10 centímetros para essa. Então, a gente calcula ali. Então, 9 vezes 10 a menos 2 do metro para R1, 10 a menos 2, 10 vezes 10 a menos 2, que é 10 a menos 1 do metro, sobre 10 menos 9, que é 1 vezes 10 a menos 2 do metro, ou seja, 1 centímetro. Então, isso ali vai dar fatores comuns, 10 a menos 2, metro, cancela com esse metro e esse metro. Sobra o inverso de farad no denominador, que fica no numerador como farad mesmo. Então, isso aqui, o que sobra é 9 vezes 10 a menos 1, dividido por, vamos aproximar isso aqui, né, só para a gente fazer uma conta bem rapidinha, 9, aproximadamente 9, de modo que essa capacitância aí, C, ela é aproximadamente 9, um fator 9 aqui dá 1, né? Então isso fica aproximadamente 1 vezes 10 a menos 10 do farad. E isso aqui é a mesma coisa que 0,1 nanofarad. Certo? Então, esse primeiro exemplo, bastante simples, né? Mas acaba ilustrando alguns aspectos aí associados não só às unidades e ao cálculo de capacitância, mas também um fato importante, né? A geometria do capacitor, onde é que ela entrou? Ela entrou principalmente nesse termo aqui, dado
o cálculo de potencial, uma vez que o cálculo de potencial e a simetria do problema ela depende de que tipo de sistema capacitivo eu tenho, então cada capacitância e cada sistema que eu tenha vai ter um fator geométrico como esse aqui que apareceu, né, que depende da geometria. Vamos só ressaltar isso, né? Esse fator é um fator dependente então da geometria do problema. Então, mais uma vez, a gente acaba ilustrando um fator que dizíamos ali no nosso primeiro encontro. Na sequência, então, eu passo a tratar o caso de um capacitor cilíndrico.